Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Muita intensidade nesse momento planetário que a gente está encarnado. Eu tenho certeza que eu não me sinto assim privilegiada por estar vivendo essa intensidade desses tempos. Eu acredito que cada ser que esteja em cima dessa terra agora passa por algum instante, algum momento onde a gente pode olhar e dizer: existe algo muito intenso aqui que tenta a gente, inclusive, a sair do centro, a desacreditar do amor, a acreditar que não existe saída. Onde eu sempre tenho conforto, onde eu sempre encontro conforto, é saber que se a gente se mantiver no centro, se a gente respirar profundamente, a gente vai encontrar um meio. Não porque ele vai estar exposto e dado de presente, mas porque a gente, conectado ao coração, a gente cria caminhos. A gente encontra formas de fazer o que é certo, de realizar, de permitir realizado, melhor dito, através de nós, o que precisa ser feito. Então eu realmente não me sinto privilegiada por tudo isso que está acontecendo nesse momento do ponto de vista da intensidade. Vocês se sentem assim também? Parece que por todos os lados, todas as causas, todos os vulneráveis gritam por socorro. E até a gente mesmo, muitas vezes, no desespero do que a gente vê, sem pensar que pode mudar, até a gente mesmo, por vezes, grita socorro. Não aqui na Terra, às vezes no astral, às vezes dentro de nós. E esse lugar de socorro é um lugar, outra vez, para a gente ir para dentro, respirar fundo e entender que nesse momento planetário estamos desafiados e continuaremos desafiados. O importante é a gente não perder a fé, não perder a esperança e não perder a força do nosso braço. A força do nosso braço no sentido de colaborar com o que pode ser feito. Eu vou dar algumas atualizações, eu atrasei aqui para entrar, então eu não tenho certeza que o Matheus vai conseguir entrar e não tenho certeza que a Carla vai conseguir entrar. A Carlinha, ela é terapeuta ayurvédica de Mestre Nandi, que tá ali atrás, já deitadinho no seu ursinho, ó lá. Já tá ali, quietinho, tomando um pouquinho de sol, já tomou uma madeirinha dele. E tá ali pra gente. O Mestre Nandi, de novo, eu não sei o que a gente vai conseguir falar com a Carla, porque outra vez me atrasei por conta da mamadeirinha dele. Hoje, quando eu fui dar a mamadeira, ele não quis. E quando eu sentei pra fazer a live, ele veio e me pediu a mamadeira. E aí, obviamente, a live teve que esperar e a mamadeira dele aconteceu. Então eu agradeço a paciência de vocês. Mas hoje, basicamente, a gente se reúne para falar do ashram, para falar dessa comunidade virtual. À medida que eu falo da comunidade virtual, ao mesmo tempo, eu também vou conversar com vocês a respeito de algumas atualizações de Brotas, porque eu sei que está todo mundo acompanhando. O que eu vejo que é o desafio para nós nesse momento aqui no santuário, um dos desafios, é manter o apoio em Brotas, ou seja, o Vitor tá lá desde a primeira semana, dos primeiros dias. O Dr. Maurício também está lá, a companheira do Dr. Maurício também está lá. O Dr. Maurício é aqui do santuário, é o médico responsável, médico veterinário responsável pelo santuário. O Vitor, meu marido guardião do santuário, continuam lá. E aqui no santuário, e eu tenho ido e voltado, porque obviamente a gente não deixa o santuário sozinho. Então eu vejo que o desafio nosso é manter o apoio ali em Brotas e o santuário também operacional. Agora eu vejo que se a gente trocar esse contexto do santuário, eu acredito que cada um de nós também tem esse desafio. Ou seja, continuar com a nossa vida e com as nossas responsabilidades, ao mesmo tempo que a gente não esquece o que está acontecendo em Brotas. Ao mesmo tempo que a gente continua lutando para que justiça seja feita. Ao mesmo tempo que a gente continua transcendendo em nós até mesmo emoções negativas. Isso tem caído muito aqui, tem sido enviado muito. Como que é que a gente consegue lidar com todo o negativo que essa situação
desperta em nós. Então, esse é um desafio que eu acredito que cada um de nós está tendo. Não importa se a gente está no santuário, não importa se a gente está, qualquer que seja a vida que a gente leve. Mas é continuar a nossa vida cotidiana e, ao mesmo tempo, não esquecer daqueles. E isso, para mim, é um exercício também de espiritualidade. Por que isso? Por que é um exercício de espiritualidade? Porque a gente tende a pensar só na gente. Então, por exemplo, eu me fecho para os problemas de Brotas, porque eu tenho já que responsabilidades no santuário. Então, como o Vitor tá lá, o Dr. Maurício, eu não preciso pensar nisso. E óbvio que não é assim. E na nossa vida cotidiana, quantas vezes a gente não fala, nossa, tenho muita coisa para pensar já, eu não consigo me preocupar com o problema dos outros ou resolver o problema dos outros. Porque a gente foi criado dessa forma. A gente vive numa sociedade que parece que só o que é nosso, só o que é ligado diretamente a nós merece atenção. E o que é ligado no outro, então de alguma maneira o outro tem que resolver. Então é uma chave que a gente precisa mudar. Uma chave que a gente precisa mudar para outra vez. Cuidar sim, a gente tem responsabilidades e a gente precisa honrar essas responsabilidades no santuário, na vida pessoal de cada um, não importa de qual contexto pessoal a gente esteja falando. Mas não é porque nós temos as nossas responsabilidades que não temos a responsabilidade de amparar um movimento coletivo, qualquer que seja, principalmente em defesa dos vulneráveis. Então, outra vez, eu vou ver aqui depois dessa introdução. Ah, o Matheus apareceu aqui, que muito preocupado. Falei, com o meu atraso. Vamos ver se eu consigo aqui que ele entre. O Matheus é super pontual. Ele vai... Bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu já tava aqui, eu já te mandei, tipo, 20 mensagens no WhatsApp perguntando, tipo, acho que não vai rolar hoje, né? Quase, quase. Eu tava com uma mamadeira na mão e daí ou eu dava mamadeira ou eu atendi o WhatsApp, daí eu falava, enfim, daí foi tudo meio confuso, mas enfim, tô feliz de você estar aqui, Matheus. As razões do atraso eu poderia justificar com muitas mamadeiras e muitas outras situações, mas eu vou te poupar disso, porque você já sabe de tudo, enfim. Tá justificado para sempre já. Agradeço muito o acolhimento. Eu só acho que no meio do caminho a gente pode ter perdido a Carla. E a Carla é terapeuta ayurvédica do Mestre Nandi, a gente vai falar sobre superação e eu comentei um pouquinho aqui dessas responsabilidades combinadas do santuário nesse momento em Brotas e aqui, obviamente, que é uma responsabilidade que a gente não abre mão. Então, Matheus, eu te passo a voz com esse agradecimento pelo teu acolhimento, porque realmente você sabe que tem sido muito intenso. Ai, caramba, eu acho que... Eu sei como tem sido muito intenso, mas eu acho que vale a pena a gente começar falando um pouco disso. Porque... Eu acho que né, tem muita gente que está aqui agora, que está vindo, de repente, pelo Vida Verde e tal, e que não está sabendo, não sei, a pessoa pode estar dentro de uma caverna para não estar sabendo o que está acontecendo. Sim, sim. Mas eu acho que, assim, dentro dos limites do que você pode comentar, fala um pouco, dá um resuminho do que está acontecendo nessa história de Brotas e, principalmente, qual é a participação do santuário nisso. Eu não sei até onde você pode ir, né, nessa história, mas conta para as pessoas um pouco por que a gente está tão, né? Por que sábado passado, domingo passado não teve live? Por que a gente está atrasando as coisas? Porque é bem justificado e tem um motivo, né? Muito importante para isso. Então, conta um pouquinho para as pessoas, Paty. Primeiro, como é que tudo começou e onde é que a gente está agora? E assim, se for só nós dois, eu também vou adorar, porque voltando às origens, né? Exatamente. Mas eu acho que ela conseguiu entrar aqui, viu, Matheus? Acho que legal, vamos embora. Então, que bom, assim, que todo mundo relevou meu atraso e a intensidade de tudo isso. Bom, vamos lá. O que está acontecendo em Brotas? A gente está indo já para a terceira semana. A gente estava 17, 18, 19. Estamos no 19º dia. Quando a gente conta o dia das coisas que estão acontecendo, já fala da intensidade delas, sabe? Quando a gente põe dia, assim, estamos no primeiro dia, como se fosse um desafio. Riscando na parede, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Então, enfim, nesses 19 dias, o que aconteceu é que houve uma denúncia em Brotas de basicamente centenas de mestres búfalos abandonados. No começo a gente não tinha certeza o que era macho, o que era fêmea, o que estava acontecendo. E aí, alguns ativistas se reuniram, a gente foi para lá no terceiro dia da denúncia e o Vitor continuou lá com o Dr. Maurício, que é responsável, médico veterinário responsável pelo santuário, desde então. Então, basicamente, os dois estão fora, já indo para a terceira semana agora. E o que está acontecendo aqui no santuário? Tudo que sempre aconteceu e que sempre foi muito intenso. Já tiveram resgates...
A gente já teve resgate, a gente já teve passagem, a gente está com uma mestra vaquinha que está paraplégica nesse momento. E tudo, então as coisas acontecem em paralelo. E aí o que houve? Nessas O fases... santuário não pausou por causa de Brotas, então, é Não, isso? não, absolutamente não. Não deu nenhuma trégua, não falou, eu vou fazer as coisas menos intensas para você agora. Não. O dia que eu estava indo para Brotas, na quarta-feira, a gente recebeu um pedido de resgate de uma mestra vaquinha caída no meio da estrada. No meio da estrada. Então, assim, é uma intensidade de perder o fôlego, sabe? E aí, enfim, Matheus, nessas quase 3 semanas agora, num primeiro momento, os advogados animalistas que tomaram frente do caso, e hoje esse caso todo está liderado pela doutora Antília, uma advogada animalista e vegana, num primeiro momento, o que eles fizeram? Eles basicamente falaram na justiça que a gente tinha a guarda delas temporária para cuidar dos que estavam ruins. E aí começaram as buscas. E no que começaram as buscas, então, a gente viu cenas que são perturbadoras. E eu tenho certeza que todo mundo que está ligado diretamente em Brotas, eu, por exemplo, nesses últimos... Eu sempre dormi muito bem. O pouco que eu durmo bem, eu desmaio. E nesses últimos dias eu acordo com imagens, são carcaças, são mestres... Ontem a perícia, inclusive, constatou que na necrópsia, que eles foram enterrados vivos. Eles têm terra. Eles têm terra na traqueia, eles têm terra na boca, eles têm terra no nariz. Ou seja, eles estavam respirando quando eles foram enterrados. E isso tudo... Então, quando chegou lá e falou centenas, a gente falou centenas, como assim? Aí foi encontrado um número, outro que era 1.056, 1.050, mais de 1.000. Só que, além disso, a gente perdeu muitos, e nessas valas absurdas, e além dessa condição toda, a gente também teve os que foram resgatados e partiram. No meio disso tudo, o sujeito foi preso, ele foi autuado com uma multa de mais de 2 milhões por crime ambiental, ele pagou uma fiança, foi liberado, ele impediu na semana passada a entrada desse grupo voluntário, desse coletivo. Isso mudou no domingo com um novo flagrante, inclusive que custou a prisão de 2 funcionários dele. E aí, depois disso, então, houve mais desenvolvimento. A gente está de volta na Fazenda e na sexta-feira agora, esses advogados, esse coletivo de advogados liderado pela doutora Antília, conseguiu que não só os que estavam caídos pudessem ser tratados, mas também todos os demais. Porque o que está acontecendo na Fazenda é que mesmo os que estão em pé estão vulneráveis, Matheus. Então não é porque a gente vê eles em pé que a gente fala, esses estão bons, a gente vai cuidar só. Todos estão vulneráveis. Para vocês terem ideia, quando chega água ou quando chega comida, essa condição está diminuindo, mas ainda não acabou. Eles estão tão sedentos e com tanta fome que eles se pisoteiam. E no dia que na segunda, essa semana, um dos dias que eu fui nessa semana, quando eu cheguei lá, o rapaz da prefeitura, que tá, a prefeitura de Brotas está doando caminhão-pipa. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava realmente muito impactado pela cena, porque quando ele colocou a água, elas vieram com tanta ânsia na água que o que aconteceu, infelizmente, naquele momento é que elas se pisotearam, uma caiu para dentro desse coxo enorme, que é uma caixa d'água que eles estão colocando improvisada, e ali nisso tudo, Matheus, ela fez a passagem, ela veio a óbito. Então, os óbitos estão acontecendo por razões diferentes, mas todas ligadas à causa raiz. E qual foi a causa raiz? Esse sujeito, que é o Luiz Augusto, que se denomina uma pessoa que cuida de cabeças humanas e cabeças de gado, porque ele é um psicanalista, ele herdou essa fazenda e em determinado momento ele decidiu que em vez de continuar essa produção leiteira, ele, na verdade, o que ele ia fazer a partir de então era plantar soja e milho, até por causa do incentivo do governo, a exportação, o valor do dólar, tudo isso. E ele foi fechando esses mestres animais, acuando, num ponto que eles não tinham mais acesso à água nem à comida. Começou a acontecer, hoje no Fantástico vai sair uma reportagem bem interessante a respeito disso, elas comendo as cascas das árvores. E aí acontece todo tipo de cena, porque a gente está lá e, por exemplo, as mães dos que sobreviveram, a gente encontra espalhado no chão. Então, a gente vê muitos rebanhos de crianças. Muitos rebanhos de crianças que, basicamente, a gente tem ideia. Ou seja, essas crianças sobreviveram porque elas mamaram os ossos das mães. E as mães fizeram passagem. São carcaças, são bebês mortos ao lado de mães mortas. Na sexta-feira teve um resgate de um bebezinho que estava acuado, com medo, ao lado da mãe morta. E infelizmente ele fez a passagem ontem pela manhã. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento e a nossa participação, logo que aconteceu,
comentei com o Vitor e falei, a primeira coisa que a gente pode fazer é mandar um veterinário. E o doutor Maurício estava muito disposto. Então, a gente colocou o doutor Maurício. Num primeiro momento, ele estava lá como voluntário e hoje ele assumiu o hospital de campanha a pedido do Alex, que foi o primeiro ativista a chegar no local e quem tem a guarda, quem é fiel depositário desses mestres animais nesse processo gigante que não vai durar um dia. Porque mesmo que a gente tivesse realmente, ou seja, hoje a condição de tirá-los de lá, Matheus, eles não têm condição jurídica, eles não têm a condição de saúde para saírem de lá. Então, tudo isso está muito difícil, né, como a gente pode imaginar. E, além disso, a condição do serviço no local, porque não é uma coisa que a gente tem todos os dias iguais. As buscas continuam, o processo jurídico continua. Então, por exemplo, ontem, outra vez, a perícia, essa equipe de perícia estava lá. Fora isso, a gente teve também, num primeiro momento, voluntariado que precisou ser revisto. Então, a gente está com termo jurídico agora. E no começo foi muito um grupo socorrista que entrou como dava e a gente mal conseguia conversar. E dessa semana para cá, a gente começou a organizar. Porque, por exemplo, outra questão que disseram para nós era, tudo bem, a gente está doando agora para onde está indo esse dinheiro? E aí, então, está acontecendo uma mobilização por parte jurídica e também do Alex, obviamente, desse coletivo, para responsabilidades dentro desse grupo. Então, por exemplo, rede social, uma responsabilidade, jurídico, uma responsabilidade, toda a parte da contabilidade, outra responsabilidade. Tudo, ou seja, para que a gente possa se organizar. Mas, no primeiro momento, não houve maneira de organizar. Ou seja, o primeiro momento era tentar recolher os corpos. E foi algo muito impactante, muito impactante. Então, essa é a situação, de maneira geral. Eu sei que é muita informação e muito intenso. Mas, basicamente, o sujeito abandonou, ele foi penalizado. O juiz e o promotor de justiça da cidade de Brotas tiraram férias. Simplesmente tiraram férias. E ninguém consegue assinar agora alguns dos processos. A doutora Antília está à frente disso, mas uma barbaridade de toda forma. O que sim veio ao nosso coração como algo muito importante, muito bonito, foi que nesse processo inteiro, a Prefeitura de Brotas colocou muito à disposição e o delegado da cidade também. E isso fez com que alguns avanços pudessem ser feitos junto com essa equipe jurídica. Enfim, é um coletivo gigante, é uma questão que ninguém vai conseguir resolver sozinho, ou seja, precisa de união. E aí também começam a acontecer alguns desafios, porque nas relações está todo mundo vendo morte, sangue, passagem, o tempo inteiro, e pessoas que estão, às vezes, dormindo ao relento, não estão comendo direito, estão ficando sujas, ou seja, de um dia para o outro, tentando, às vezes, ir para a cidade no meio do dia para tomar um banho. Então, tudo isso, obviamente, vai fervendo a cabeça de todos os envolvidos. E aí eu peço aqui, passo a palavra para você de novo, Matheus, para que, obviamente, a gente tem uma situação lá, que eu apresentei agora, mas existe uma situação sublime. Vamos imaginar que, com todo esse cenário, ainda a gente aqui remotamente fica pensando com ódio e com raiva do sujeito que fez isso, e daquela fazenda, e como que isso é possível, e a terra já está massacrada por sangue, pelos gritos de agonia desses seres, dessas centenas de seres que estão ali. Então, o meu pedido é para que a gente possa mentalizar alguma coisa positiva. Se a gente não consegue chegar nesse positivo para o agressor, eu não vou entrar nesse tópico agora, embora a gente pudesse falar a respeito. Mas para a gente pensar nas mestras búfalas que estão lá e nos ativistas, tem uma energia que precisa ser transcendida para que as pessoas tenham lucidez, para que a gente continue trabalhando como coletivo, para que essas frentes possam ser organizadas, para que a gente realmente possa se superar, inclusive nessas questões, ou seja, porque junta um monte de gente, todo mundo, ou seja, querendo fazer o melhor e ao mesmo tempo tantas ideias. E um processo jurídico muito claro, que a gente tem um número de pessoas que podem entrar na propriedade. Então não é que simplesmente a gente tem que estar lá e a gente chama todo mundo e vamos, não é assim. Elas estão, as mestras búfalas, Matheus, elas têm, na outra live eu comentei um pouco a respeito disso, elas não têm tantas glândulas sudoríparas. Então isso significa que elas precisam se refrescar mais. Imagina elas caídas e um grupo de pessoas em cima delas. Então, é óbvio que não é são para elas isso. Agora, as pessoas, óbvio, a gente está lá, está tentando amparar, está tentando ajudar, mas a gente precisa colocar termos mais claros para o voluntariado, a gente precisa, ou seja, agora é um momento de organização ao mesmo tempo que as buscas continuam. Então, eu peço para vocês, esperem notícias a respeito do voluntariado, tentem vibrar. Quem é de reiki, coloque grupo de reiki, coloca os nomes no grupo de reiki, quem é da oração, quem é do santo bate-cabeça, eu não sei aonde você está, mas ou seja, quem é do mantra, entoa mantra, mas realmente só para a gente com um pouco mais de leveza. É isso, querido, resumidamente. Maravilhoso, Paty. Eu não sei se a nossa terapeuta vai entrar ou não vai entrar. Você
Vamos ver. Ela precisa mandar um convite aqui, porque agora eu não consigo colocar, sei lá, porque acho que mudou alguma coisa no Instagram, né? É Ela que tem um que... botãozinho do lado, tem uma câmerazinha com mais e do lado tem um botãozinho que você pode chamar ela também. Então, peraí. Deixa eu ver que o botãozinho aqui... Mudou só o botãozinho mesmo. Entendi. Que bom que você, além de tudo, ainda faz É o técnico suporte. de Instagram, além de tudo. Agradeço muito. Maravilhoso. Ô, Aí, Paty, ai, que bom. deu certo, Carlinha. Atrasamos, mas chegamos. Ô, Paty, antes de passar a palavra para nossa convidada, eu queria te provocar um pouquinho no seguinte sentido. Tipo, você tá aí no santuário. Você é guardiã desses 140 a mais aí. O que você tem a ver com Brotas? Tipo assim, por que vocês vão pegar nessas pessoas aí do santuário e vão até lá, entendeu? Tipo, a gente tem a nossa galera para cuidar, né? E vocês estão lá cuidando de outras galeras também e desperdiçando seus recursos, né? E seu sono. E eu acho que eu gosto porque a gente vai entrar na história do Mestre Nandi, a gente vai falar de superação, né? Daqui a pouco. Mas antes de tudo, eu acho que a nossa sociedade ela tem um pouco essa sensação de elas vão olhar para essa situação, por exemplo, em Brotas, e óbvio que tem a galera dos comentários maldosos, e aí para isso, tipo, paciência. Sim. Mas tem uma galera que vai ter, pô, eu tô agora aqui em Brasília. Tipo, e eu com isso, entendeu? Por que eu vou gastar? Por que eu vou gastar as minhas glândulas sudoríparas com essa situação? Então, fala um pouquinho por que você acha que Brotas é problema seu também. Eu acredito, eu vou inverter, eu tenho um mantra pessoal, Matheus, que eu sempre repito, que eu sempre tenho no coração, que não é sobre mim. Não é sobre os meus. Não é sobre eu. Entende? Eu acredito que a gente, enquanto sociedade, a gente é criado para só se importar com os nossos. Então, os que eu amo, eu sou capaz de morrer por eles. Eu vivo por eles e sou capaz de morrer por eles também. Agora, isso dentro de uma mentalidade coletiva, ou até mesmo de um inconsciente coletivo. Agora, os que não estão ligados a nós, então esses, nossa, como é triste que algum ativista vá lá e resolva e que a justiça seja feita e que o promotor de justiça volte a trabalhar. Só que a questão toda é que no santuário a gente sempre colocou que a nossa missão não é só resgatar. A nossa missão é conscientizar também. E quando a gente fala do resgate, o resgate não é simplesmente o resgate que é nosso. Ou seja, então está ligado ao santuário. A partir do momento que existe algo para ser feito e a gente vê, então eu sempre tenho para mim, se eu vi, é meu. Se eu vi, ou seja, se eu vir as coisas, então isso termina sendo uma atitude minha. Eu não posso simplesmente colocar aqui, porque está acontecendo em outro lugar, porque eu já estou muito ocupada. E isso eu vejo que, na verdade, é uma questão da sociedade em geral, Matheus, de novo, desse inconsciente coletivo. Porque a gente olha e fala, eu já estou muito ocupada com os meus problemas. Eu já tenho muito o que pensar, eu não posso pensar nisso. Aí eu fico triste se eu vejo, eu não estou nem vendo imagem. Pelo amor da deusa. Ou seja, se a gente continuar ignorando a dor do mundo para tentar se fingir de feliz, porque ninguém vai ser feliz enquanto alguém estiver triste, ou seja, é contra qualquer lei universal, isso não acontece. Não vai acontecer da gente se fechar numa bolha e fingir que o mundo é perfeito e mentir pra gente que a gente é feliz, sentado num banquete, eu adoro essa analogia, sentado num banquete enquanto tem pessoas e seres olhando para nós famintos ao redor da mesa. Não vai acontecer. Então, na verdade, você pergunta, isso é problema nosso do santuário, que a gente já tem coisa para se preocupar? Isso é problema da nossa humanidade. Isso não é problema do santuário, sem dúvida nenhuma. Isso é problema de cada um de nós. Cada um de nós precisa resolver essa situação. Cada um de nós que, de alguma maneira, já consumiu leite, mussarela de mestra búfala, ovo, que já usou lã, que já comprou couro. Isso é um problema nosso. Esses problemas ambientais não são do governo. Eles não são de quem está passando a madeira para não sei aonde, para quem está exportando grão. Esses problemas são nossos. E enquanto a gente não se envolver em problemas coletivos, ou seja, da nossa sociedade, nesses desafios que tentam, de alguma maneira, submeter a gente ao egoísmo, enquanto a gente não se envolver, a gente nunca vai dar esse salto para o altruísmo. Então fica sempre um lugar muito confortável, que a gente está aqui, mas na verdade, bom, o outro não me importa. Ele me importa até a hora que ele vai mudar alguma coisa que é minha. Se ele ameaçar o meu conforto, então eu não ligo mais para ele. E aí o que acontece? A gente continua no mesmo lugar, porque muitas vezes, assim como nós, a gente só sai de determinadas situações quando alguém ampara. Algumas vezes na vida, a gente pode estar nesse lugar privilegiado que nós estamos agora, ou seja, sem sono, perturbados, estressados, enfim, de todas essas... Algumas vezes, esse lugar é muito privilegiado. O lugar que não é privilegiado é a gente precisar de ajuda.
Nesse lugar de precisar de ajuda, a gente, de alguma forma, se humilda frente ao universo, eu acredito. E em algum momento, cada um de nós vai precisar. Enquanto a gente pode oferecer ajuda, eu gostaria de dizer aqui que isso é um privilégio. Isso não é alguma coisa para a gente pensar, eu já tenho muita coisa para pensar, não vou... Isso é um privilégio. A gente ter a condição de estender a mão para dar, em vez de estender a mão para pedir, é um privilégio. Então, se você que está ouvindo está nessa condição, ajude. Porque é muito mais fácil a gente entender a vida da perspectiva da doação do que da perspectiva do que a gente tem para receber aqui. Não sei se endereça a tua pergunta, Matheus. É maravilhoso, endereça um pouquinho, sim. E eu aproveito para dar as boas-vindas para Carlinha. Cara, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de domingo aí, às 10h23 da manhã. Ou do horário que for possível, né, no tempo do orixá. E conta um pouquinho, Carlinha, sobre o que você faz e quem você é, porque você é a nossa convidada do dia hoje. Bom dia a todos. Eu sou arquiteta de formação, né? Trabalhei 22 anos na área corporativa e em escritório mesmo, em São Paulo, na loucura de São Paulo. E depois de um tempo resolvi que eu não queria mais fazer isso, que eu queria mexer com planta, mexer com ervas medicinais. E aí eu fui estudar um pouco de yoga, a yoga também me trouxe para o Ayurveda, e hoje eu sou estudante de Ayurveda, né? Estou iniciando essa minha transição. Mudei para o campo, moro na roça, saí de São Paulo, hoje eu moro na roça, e moro em Camanducaia, né, agora, e perto do santuário, então isso me possibilitou de... eu já conheci o santuário alguns anos atrás, tive a oportunidade de conhecer a Patrícia, e desde então o santuário, ele sempre... Esses animais que estão aí, né, e eles são mestres mesmo, e os animais do mundo inteiro, eles são mestres. E eles me tocaram de uma maneira que um dia, desde a primeira vez que eu tive aí no santuário, eu falei, um dia eu quero estar aqui como voluntária, trabalhando e oferecendo um pouco do que eu tenho para oferecer, né? Porque todo mundo sempre tem um pouco. Ninguém nunca não tem nada para oferecer, né? Isso que eu sempre penso, todo mundo tem alguma coisa para oferecer, por mais que a gente ache que não. E aí eu comecei a estudar o Ayurveda e apareceu o Nandi, né? O Nandi que surgiu nas nossas vidas. E aí eu estou começando a trabalhar algumas terapias nele, né? E ele está tendo todo um desenvolvimento, além dos tratamentos médicos, né? Veterinários que ele tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar algumas terapias nele e ele está aí, né? E é nisso, eu tô me aventurando nessa parte de terapeuta. Com animais é uma coisa para mim que eu nunca pensei quando eu comecei a estudar Ayurveda, trabalhar com animais. Mas os animais sempre foram muito fortes na minha vida, né? Eu sempre tive assim muito amor por eles, embora ainda comesse queijo e leite, né? E aí estando aí no santuário foi uma chave que virou na minha vida. Então eu tô vegana, tem pouco tempo que eu tô vegana. Eu já era vegetariana há muitos anos. Mas realmente os mestres eles ensinam pra gente que a gente não precisa se apegar a tantas coisas, né? Eles ensinam a gente a ter essa liberdade, a ter esse desapego e focar realmente no que é importante para nossa vida, né? Então, é basicamente isso. Maravilhoso, eu acho muito lindo porque, enfim, é muito lindo falar do movimento como um todo e dos casos particulares, né? Na minha perspectiva. Porque, por exemplo, a gente está falando do Mestre Nandi falando de superação hoje. Mas eu acho que isso conecta, tipo, perfeitamente com a ideia de tudo que a gente está vivendo lá com as búfalas de Brotas, né? E eu, quando estive no santuário, há um mês atrás quase, ele não estava nem saindo direito e andando direito. E outro dia eu estava vendo ele saltitando, né, um pouquinho. Então... Paty, conta um pouquinho da história do Nandi para as pessoas e vamos começar. Antes disso, deixa eu botar o link do ashram e aí você fixa ele enquanto você vai contando. Claro. svr.org.br/ashram e aí eu vou explicar para as pessoas também um pouquinho, mas pronto, mandei aí. Se você puder, fixa, por favor. E aí conta pra gente um pouquinho como é que foi a história do Nandi, porque eu acho que é isso, né? Você fala das búfalas, a gente fala do Nandi, a gente fala de tantos outros seres e de tantos seres humanos também, né? Sim, que estão vivendo situações complicadas e que, como você falou, né, precisam
de ajuda. Eu, como médico, né, antes de você contar a história, tem um dilema diferente um pouquinho, né? Porque a gente é treinado para não ajudar enquanto a pessoa não pede. Né? Em respeito ao livre-arbítrio de outro ser humano, eu não vou ficar dando pitaco na tua alimentação. Não vou chegar onde você está comendo, vou botar o dedo na tua cara e falar, você não devia estar comendo isso e tal, se você não me perguntar, né? No momento que a pessoa me pergunta e que ela me diz, Matheus, você pode me ajudar? Aí o meu coração ele abre para poder servir a pessoa da melhor forma possível. O negócio é que quando a gente está falando de mestres animais, esse pedido de ajuda, ele não é expresso dessa maneira, né? Ele não vai assinar um formulário e tal e tal. Mas você vê, né, que tem milhares de, né, búfalas ou centenas de búfalas e você fala, a gente tem o dever de ajudar. É como uma criança, de repente, que está numa situação de hipossuficiência, que você tem a obrigação de ajudar. A criança não vai manifestar a vontade dela. Ou uma senhorinha de 90 e tantos anos está precisando de ajuda e ela não vai manifestar. Então, às vezes, o doente também, né, o ser humano doente, ele não tem como manifestar a vontade dele. E é nosso dever ir lá e ajudar. Então, eu acho que o que é muito lindo do trabalho que você faz é isso, né? Essa disposição, porque assim, o pedido de ajuda, ele é infinito, né? É só você olhar em volta que tem... O trabalho não para jamais, né? E a gente vê isso no santuário o tempo inteiro. Então, conta um pouquinho como é que esse trabalho cruzou com a história do Nandi. Claro que sim. Bom, Matheus, eu também vejo que a gente tem essa sensação, às vezes, de que eles não estão pedindo ajuda. Como você falou, ou seja, o ser humano, às vezes, ele verbaliza, às vezes, porque a comunicação, e você sabe disso, e a Carlinha também como terapeuta, e acredito que muitos aqui ouvindo também, a comunicação, ela não se embasa apenas na fala. Tem a linguagem corporal, tem o tom de voz, tem os gemidos. A gente já notou, por exemplo, quando a gente está muito cansado, exaurido, até emocionalmente, que a gente tem mais tendência a fazer sons ou a soltar mais o ar. E tudo isso está comunicando. Porque quando a gente escuta alguém falando isso, às vezes a gente pergunta, você está cansado? Ou então a pessoa que está coçando o olho, que está caindo, a gente fala, está acontecendo alguma coisa? Então existe a comunicação verbal, onde a gente se apoia bastante, mas não é 100% do que a gente fala que vem no nosso idioma. Quando a gente fala com eles, quando a gente está em contato com eles, com mestres animais, eu acredito que uma das questões que são elaboradas em cada um de nós, ou seja, em contato com eles, é que essa fala, ela nem sempre vem justamente por onde eu estou comentando que a gente está acostumado, na fala do jeito, ou seja, verbal. Mas vem uma fala corporal, vem uma fala. Além de tudo que você explicou, ou seja, que se a gente vê alguém numa condição de vulnerável, aquilo já é um pedido. A gente vê uma pessoa, a gente está passando na Cracolândia, em São Paulo. Ninguém está vindo pedir ajuda. Mas alguém tem dúvida que as pessoas estão precisando de ajuda? E mesmo que elas não estejam aptas, porque algum momento elas podem estar tão transtornadas por causa do vício, a gente ainda assim pode apoiar movimentos que façam com que elas realizem que elas precisam de ajuda. Então, existem muitas nuances para a gente entender, na minha humilde opinião, o que é o pedido de ajuda de um ser. Se a gente vê alguém caindo bêbado em algum lugar, alcoolizado, aquela pessoa está pedindo ajuda. Se a gente vê uma pessoa chorando, aquela pessoa está pedindo ajuda. E quando a gente vê um mestre animal ferido, aquele mestre animal está pedindo ajuda. Então, na história dele, a nora de um fazendeiro, que a gente já tinha resgatado um outro ser dali, entra em contato com a gente comentando que ela não consegue mais cuidar dele. E que ela vê que realmente tudo que ela podia fazer dentro da perspectiva, ou seja, do que uma fazenda leiteira é capaz, ela tinha endereçado. Então ela estava sem opções. É óbvio que existiam outras opções, como a gente pode ver hoje aqui. Se não tivessem opções, não teria acontecido lá nem aqui. Então, também convido a gente a pensar diferente quando os caminhos se fecham. E até mesmo levar esse assunto também para a medicina ayurvédica como uma sugestão, né? Ou seja, porque obviamente a palavra da medicina ayurvédica está com você, Matheus está com a Carla, como terapeuta, mas o que eu coloco é que muitas vezes a medicina convencional deixa a gente desenganado. E existem outras medicinas e outras formas de cura que, inclusive, envolvem outros pilares, como o Matheus fala tanto, do que simplesmente um remédio que entra pela boca. Então, a gente também precisa entender isso. Bom, quando ele vem para cá nessa situação, a gente...
começa a entender um pouco mais da situação dele. Essa pecuária de leite era muito pequena, são essas pecuárias que a gente vê bastante aqui no sul de Minas Gerais, que falam do queijinho caseiro, do queijinho que é feito da família, no seio familiar, que é tudo muito bonito, da vaquinha feliz, sabe? Que a gente vê aquela mestra vaquinha no pasto e a gente acha que tudo aquilo é bonito e não para pensar que tinha floresta ali, que a araucária, mestra árvore, está em extinção em Minas Gerais por causa de toda forma de abuso que existe aqui com o meio ambiente. Então, não é, quando a gente afina o olhar um pouco, não é tão bonito. Quando ele veio para cá, a gente soube que ele ficou 5 dias no pasto, abandonado. Ele nunca conheceu a mãe, ele nunca mamou na mãe, muito menos o colostro, que é onde o bebê, não importa se o bebê bovino ou o bebê humano, consegue, inclusive mais anticorpos, enfim, proteção para a vida. O umbiguinho dele não estava curado, ele teve uma infecção no umbigo e isso virou uma poliartrite. Ele teve fraturas secundárias, que significa que, talvez você como médico consiga explicar isso de uma forma mais clara, mas basicamente a fratura secundária, na minha santa ignorância de explicar sem termos técnicos, ou seja, a causa está em outro lugar. Então tá basicamente o quê? Na poliartrite. Só que porque essa poliartrite é crônica, então começa a moer os ossos dele. Que, em contrapartida, tem também uma deficiência de cálcio, já que ele não mamou no começo. Tudo isso acontece de uma forma que ele mal consegue levantar. Quando a gente foi resgatá-lo, ele estava praticamente empinando. Acho que a Carla lembra disso, né, Carla? Quando chegou, ele empinava. E muita dor. Então, quando ele tentava levantar, ele parecia uma ferradura, né, Carlinha? Ele ficava, sabe? Ele ficava assim. Era uma agonia vê-lo. E aí sempre remete também toda essa questão do leite para a gente entender que não tem mestra vaca feliz, não tem mestre bezerro feliz, não tem nada disso. E aí quando ele chega, então a gente começa o tratamento, o Dr. Maurício já, inclusive no exame de sangue, a gente vê que o fígado dele está comprometido, que os rins dele também estão impactados, que é um procedimento normal quando chega o mestre animal para que a gente tenha um quadro claro do que está acontecendo. Eles aplicaram um remédio que aparentemente, ou seja, a dose estava equivocada, teve muito desafio na história inteira. E ele é um bebê, uma criança com uma doença de um idoso e um ser inocente puro, sabe? Bom, e aí nisso tudo, em um dia, inclusive numa live, quando a gente estava em uma live de algum outro mestre animal, você e eu, Matheus, e eu não lembro quem era o convidado agora, a Lari também estava. A Carlinha, eu lembro que teve até uma cena, a Carlinha começou a fazer mocha nele, e daí ele relaxou, né, Carlinha? E aí talvez seja o momento da Carlinha falar um pouco, Matheus, não sei. Que veja. Fala, Carlinha, um pouquinho como é que foi, como é que é ser terapeuta de um mestre boizinho. Olha, eu vou falar que é mais fácil você ser terapeuta de um animal do que de pessoas, porque o que eu estou aprendendo com eles é que os animais, eles se entregam verdadeiramente, né? Uma mestra búfala, ela não está deitada com a cabeça no teu colo numa situação natural dela, ela não quer estar ali. Ela está ali porque ela está numa condição vulnerável, né? Então é isso que a gente tem visto em Brotas, né? Uma mestra vaquinha, um bezerro, ele não está deitado ali porque eles são carinhosos, eles têm amor, eles trocam, fazem essa troca de energia com a gente, mas eles querem estar com os deles. Então, se eles estão ali com a gente, de alguma maneira, é porque eles estão precisando, eles estão tendo falta de alguma coisa, eles estão em deficiência em alguma coisa. E os mestres animais, quando eles estão nessa situação de vulnerabilidade, como o Nandi chegou aí, muito frágil, né? Hoje ele está com 3 meses, e ele nasceu, além de tudo isso que ele passou no pasto, esse abandono todo, ele nasceu numa época que estavam acontecendo geadas muito drásticas aqui. Então, ele é um sobrevivente, assim, da força que ele tem de viver, ele é uma prova, assim, que a gana que ele tem pela vida, né, que ele acreditou nele para ele estar aí hoje. Mas ele tem um corpinho de um boizinho, de um bezerrinho de 1 mês e meio, mais ou menos, né, Paty? Ele é pequenininho, né? Ele não tomou o colostro, não teve essa desnutrição inicial que ele tá nessa, mas ele tá aí lutando pela vida dele. Então, assim, eu vejo que os mestres animais, eles aceitam muito mais essa troca de energia porque eles não impõem condições, né, no tratamento. Não, olha, eu vou receber um tratamento, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eles se entregam e a partir disso acontecem as terapias, tem a moxa, tem lá os elementos, tem as ervas, os óleos medicados, mas tem a troca que eu acho que é fundamental, que é a troca energética, né? Então o Nandi, quando você passava a mão nele, ele tinha uma pele, uma musculatura toda dura, ele parecia um negócio assim
de ferro, todo duro, contraído. Você olhava nos olhos dele, assim, a dor que ele sentia, de todas aquelas dores articulares. O rabinho dele era um rabinho, assim, todo... Eu achei que o rabinho dele estava todo quebrado, né? Porque ele era um rabinho todo enroladinho, né? E aí, com o tempo que isso foi acontecendo, não só a gente fez moxa, a gente fez argila nele, fez a massagem com óleos, né? Massagem no corpo inteiro para ir soltando tudo aquilo ali. E ele foi dizendo que ele estava gostando daquilo ali, que ele estava se sentindo bem com aquilo ali, né? Tanto é que ele anda, ele levanta, né? Do jeito dele, ele está se adaptando àquela condição dele, né? Que isso mudou muito a minha cabeça, né? Do que é normal, né? O que é uma pessoa normal, né? Essa coisa do padrão, né? Ele é normal. Ele é normal dentro daquela condição dele, né? Ele está se desenvolvendo aquilo. Ele não é para olhar ele com um sentimento de dó, de pena, porque ele tem uma força ali que às vezes a gente não tem dentro da gente, né? Então ele passa muitos ensinamentos nesse tipo. Então ele está se adaptando às condições dele. Ele é feliz, né? Ele é muito bem-humorado, ele faz umas coisas assim que eu morro de rir com ele, né? Ele é muito carinhoso, ele sente essa troca de energia, então ele é muito carinhoso com todo mundo, né? E ele vive o Ayurveda na vida dele. Os animais, aliás, eles vivem o Ayurveda naturalmente, né? Eles têm essa, né? Eles acordam cedo, antes do sol, né? O galo já começa a cantar antes do sol nascer, né? Eles fazem suas necessidades logo no início do dia. A primeira coisa que eles vão fazer são as suas necessidades. Eles comem, né? Eles só comem quando eles têm fome, né? Você não consegue ficar tuchando alimento num animal quando ele não quer mais comer. Né? Então, eles vivem a Ayurveda de uma maneira natural, né? Então, eu tenho percebido que ele tem, assim, aceitado bastante, né, esse tratamento e ele troca muito. Então, a resposta dele de que ele está indo bem é todo esse desenvolvimento dele. Esse último vídeo que a Paty fez ele pulando, né? Era uma coisa inacreditável de a gente pensar quando ele chegou aí, né? De ele falando, gente... Eu mesma ficava pensando, falando, nossa, o que vai ser, né? Porque como ele vai se desenvolver, né? E ele tá aí para mostrar tudo isso. Eu lembro quando eu fui E é a força dele de cura, é uma força dele interna de cura que tá trazendo tudo isso. Sim. Quando eu fui a primeira vez lá no santuário também, a gente fez a live inteira de dentro da baia dele, basicamente, né? Lembra? Tipo, eu, você, Lari, todo mundo sentado dentro da baia. Foi bem... E realmente, ele é muito fofinho. Ele tem a coisa dos animais de pelúcia, né? Que ele fica, tipo, apegadinho nos animais de pelúcia. Então, ele é muito fofo. E o que me lembra é isso, né? Eu tô viajando agora pelo Brasil, né? Tô em Brasília agora. E a gente vê muita iniquidade, né? A gente vê muita, por exemplo, gente passando fome nesse momento. E gente que não tem onde dormir. E eu lembro sempre, quando eu vejo isso na nossa sociedade... que isso não é o jeito que tem que ser, né? A gente vive uma sociedade que é desigual, que leva para um lugar de monopólio no qual algumas pessoas têm muito e outras pessoas não têm nada, né? Então tem uma divisão tão desigual, né, de renda, por exemplo, de recursos, por exemplo, só que isso não é o que tem que ser. Isso é o que a gente tem que transformar, isso é a luta, né? Isso é o que a gente precisa mudar. Porque tá errado, não pode ser assim. Não pode ter uma pessoa com tudo e outra pessoa no meio da rua com nada. Não faz sentido, né? Não tem nada que justifique, a não ser um sistema que a gente inventou e que não está funcionando para a maioria das pessoas. E aí eu lembro do mestre Nandi e eu lembro que ele também a situação dele é resultado de uma estrutura que não precisa existir. Tipo, é uma estrutura que está errada. Então, o mestre Nandi, ele não está doente porque os deuses decidiram ou porque tem uma lei natural que faz o bichinho ter poliartrite. Ele está doente como resultado de escolhas nossas como sociedade e que a gente precisa escolher de novo. Porque deu errado, entendeu? Numa sociedade que a pessoa acha que ela é ok ela comer tipo um queijo quente de manhã e ela não entende que o queijo quente de manhã tem um bezerrinho que não vai tomar o leite e por isso não vai desenvolver os ossos e que passa a vida inteira com dor, por exemplo, no corpo inteiro, porque eu quero comer um queijo quente. Entendeu? E você pode comer um queijo quente de outro tipo de queijo, feito de castanhas,
que não vai causar nenhuma poliartrite, nenhum bicho. Então, assim, o que eu acho importante dizer para essas quase 300 pessoas que estão com a gente aqui agora é que isso tudo não é dado, é construído. A gente está co-construindo essa realidade. Quando você vê alguém no meio da rua sem ter o que comer, você está co-construindo. O problema também é seu, como a Paty falou. Se você está vendo, o problema é seu. O Nandi, ele é problema de todo mundo. Né? Ele é problema seu, ele é problema meu. Ele é problema meu aqui em Brasília, diga-se de passagem. E as búfalas de Brotas, né, elas são problemas meus também, que estou aqui em Brasília. Então, se a gente vive num sistema no qual um ser humano consegue trancafiar 1000 búfalas e deixar elas morrerem, então, eu não sei o que mais que a gente precisa para ver que o sistema está errado e quebrou. Né? Ele quebrou. E aí agora ele está esperando a gente, arquitetas que fazem terapia, e advogados que também são médicos, e executivas que são guardiães de santuário. Ele está esperando a gente arregaçar as mangas, e a gente que já reparou que o sistema já quebrou, a gente precisa consertar. Porque senão ele continua gerando essas vítimas, né? As búfalas continuam se ferrando, o Nandi continua se ferrando. E assim, para a galera que não tá vendo, pensa, dane-se os animais, isso não é problema meu, os seres humanos também sofrem com o mesmo sistema. Não é um sistema que oprime o mestre Nandi e outro que oprime a pessoa que está no meio da rua. É a mesma coisa, é o mesmo problema. Eu falo, Paty, como médico, né? As pessoas falam, Matheus, mas a doença que mais mata é a doença cardiovascular. A segunda doença que mais mata é câncer. Aí o Alzheimer é uma doença que mais mata. E eles acham que tem 10 soluções diferentes para as 10 doenças que mais matam. E eu falo de alimentação e estilo de vida. A solução é muito parecida para vários problemas diferentes. O que é muito doido é que a gente não vê como o problema que está gerando a poliartrite do mestre Nandi, o problema que está gerando o abuso e a exploração das búfalas de Brotas e o problema que está gerando a sua doença cardiovascular, a base do problema e a solução é uma só, né? Então, tem uma síntese que é muito linda, inclusive, desse processo todo, e não é à toa que a gente tem muita sinergia no trabalho de todos nós aqui, porque a gente está meio que lutando para mudar o mesmo sistema que deu errado e que oprime seres humanos, a natureza e o mestre Boizinho. E assim, é só vocês, 300 pessoas que estão aqui, entenderem que também é problema seu, basicamente. Exato. E sabe, Matheus, quando você coloca, por exemplo, o Nandi, que daí ele vai viver a vida toda com essa questão e é um problema nosso, sem dúvida nenhuma, eu só queria colocar que o mestre Nandi, ele é um abençoado sortudo. Com tudo isso, ele é sortudo, porque ele tem tratamento, ele tem comida, ele tem terapeuta, ele tem médico, ele tem exame, ele tem comida, ele tem infraestrutura. Agora, ele tem bichinhos. Pois ele tem a pelúcia dele que ele começou a apoiar, ele tem nos braços, os bracinhos dele tem dificuldade para dobrar, então ele procurava sempre um lugar para sentar, a gente notou no começo, né? E aí vieram os bichinhos, e daí ele, por exemplo, ele sai de manhã da casinha dele e vai lá pro cantinho dele onde ele tá agora lá atrás, e ele tá cobertinho por causa do sol. A gente primeiro põe o bichinho de pelúcia, que daí ele vai lá e apoia, e é algo, ou seja... Mas, enfim, ele é privilegiado dentro de um contexto, como você falou, esse sistema, ele é tão opressor que esses bebezinhos na indústria do leite, eles já são descartados. Eles nem têm utilidade para a indústria. Então, quando a gente olha para ele com todas as dificuldades, ele ainda é muito abençoado, porque ele pôde conhecer essa vida de amor, e a maioria deles não mama também, não tem contato com a mãe, e ainda por cima terminam no prato de alguém. Então, realmente, como você falou, deu errado, deu ruim. A gente precisa olhar de novo e realmente parar para pensar, porque é devastador do lado de dentro. Eu não sei como vocês se sentem, mas, enfim, pele para dentro mesmo é um mal-estar tremendo, porque a gente olha em volta, o Matheus disse, ou seja, também no começo, para onde a gente olha tem, ou seja, tá todo mundo gritando socorro, tem situação, o meio ambiente está gritando socorro. Então, enfim, e dele, Matheus, eu noto que a Carla falou desse bom humor dele, sabe? Uma coisa também que sempre me chama a atenção, ele tem uns horários diferentes de mamadeira dos outros. Ele prefere mamar menos e mais vezes. Os outros preferem mamar mais e menos vezes. Mas, enfim, é ele, daí ele manda e vamos.
E aí, nisso tudo, por exemplo, como os horários deles são diferentes, e tá tendo muita live de brotas à noite, que era justamente no horário de uma outra mamadeira dele. Então, esse horário tá um pouco mudado. E às vezes, daí entra numa reunião depois, tá tudo alterado por causa de brotas, tudo. Aí, às vezes, sei lá, eu chego 11 horas da noite para dar outra mamadeira para ele, que geralmente ele tomava até 2 semanas, às 8h30 da noite. E quando eu chego lá, eu fico imaginando se eu estivesse chegando num ser humano. Eu mesma, se alguém prometesse para mim comida e me desse 2h30 depois, eu falei, mas o que você acha o quê? Eu tô aqui esperando, eu tô morrendo de fome. O que tá acontecendo? O que é isso? Você não pensa em mim, você é egoísta. Eu tô aqui, eu não posso ir na cozinha, custa trazer isso logo. E ele chega, ele olha para mim, ele só falta sorrir e fala, eu te entendo. Muito agradeço pela mamadeira que você me trouxe. E aquilo me quebra, porque o ser tá ali com todas as razões para pegar e falar, agora também não vou mais tomar, problema seu, eu só vou tomar amanhã. E ele olha e fala, eu te agradeço pela mamadeira, eu te amo, e se você precisar de mim, eu tô aqui. E aquilo, olha, sabe, para aquela situação, eu falo, Nandi, sabe, você é um grande professor. Então, enfim, queria colocar isso, porque essa... Eu acho que isso é 50%. Eu acho que isso é 50% ele e 50% você, porque eu acho que você inspira essa reação em todo mundo, Paty. Você falta reunião, chega atrasado e a gente fala, Paty, eu te entendo, Paty. Eu te entendo. A gente não consegue, Paty, a gente não consegue ficar bravo com você, não dá, é impossível, entendeu? Ai, fico feliz, Matheus, porque olha... A gente pede desculpa por não fazer tanto, né? É, total. Paty, desculpa pelo seu atraso, me desculpa por eu ter chegado no horário, tava te incomodando, chegando no horário certo, do tipo, porque eu tenho certeza que você tá tão ocupada com 350 milhões de coisas, que parece que o Nandi deve ficar com a sensação, tipo, será que eu tô incomodando ela demais hoje? Ai, gente, vocês são demais, de verdade. Mas isso que a Paty falou, né, do leite, assim, no Ayurveda a gente vê muito o uso de ghee, né, e assim, as pessoas falam, é leite de vaca feliz. A gente sabe que não existe, né, leite de vaca feliz, né, porque essas vacas, elas não dão só bezerros fêmeas, elas dão os machinhos também. E o que é feito com esses machos, né? Eles são descartados. Eles vão para a indústria de corte, né? Porque muitas vezes, muitas dessas fazendas não querem ter o custo de engordar, né? Engordar esses animais, então descartam. Ou o Nandi mesmo era um que ficou ali no pasto para morrer mesmo. Ele, né? Não era interessante cuidar dele, né? E não existe ovo de vaca feliz, de galinha feliz, né? Não existe mussarela de búfalas felizes, né? Olha a condição que Brotas chegou, né? Então a gente essa mudança toda do mundo e essa responsabilidade solidária que a gente tem sobre todos esses animais que estão sofrendo e todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, né? Toda essa devastação, nós somos responsáveis e não importa se você está morando no meio da roça e está fazendo sua horta, se você está trabalhando com agrofloresta e agora a partir daí ou se você não come mais alimentos de origem animal, eu não como mais, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, não é assim, né? Então a gente tem que essa mudança, ela tem que ser de dentro para fora, né? É como trabalha mesmo a Ayurveda. A gente realmente quer mudar, que foi isso que você falou. Eu não atendo um paciente que não me pede ajuda, mas, né? Porque se a pessoa não quiser ali de boa vontade mudar aquele estilo de vida, mudar aquela alimentação, quem é a gente para impor alguma coisa para ela? Ela não vai seguir, né? Então essa consciência de mudar os hábitos alimentares, ela tem que vir de dentro para fora, né? E se informar sobre o que está acontecendo nessas fazendas, de onde está vindo o seu alimento, porque agora chega uma época, né, de Natal que esses animais, né, porcos, frango, peru, são muito consumidos, né? E é uma época de confraternização, uma época que a gente esquece até as nossas diferenças, né? Para a gente ter uma expansão ali de amor, tudo, né? Mas e esses animais que estão em cima da mesa? E esses animais que a gente está consumindo, né? Será que ali será que é amor que a gente está consumindo ali? Será que é amor que a gente põe para dentro da gente energeticamente? Como que isso funciona? Então é uma questão de a gente se questionar, né? Porque às vezes a gente foi criado, né? Principalmente aqui em Minas, né? Com leite, com carne, né? Regiões desde a colonização muito forte nesse sentido de produção animal. Mas não é porque é cultural, porque já vem de muito tempo, que essas coisas não precisam ser revistas, não precisam ser repensadas, né? Numa mudança.
Então, isso cabe também a gente parar e avaliar um pouco para a gente ter uma transformação completa. Não só simplesmente parar de comer aquele alimento e também não pensar no que mais que a gente pode fazer, né? Porque a gente pode ajudar de muitas formas, não só presencialmente, né? Energeticamente, com visibilidade desses casos, né? E na nossa própria família, né? Porque às vezes você é vegano dentro de casa sozinho, né? Então você tem que não é uma questão de você entrar em embate dessa mudança de hábito, isso não funciona. Você tem que ali começar a cozinhar, você tem que começar a cozinhar ou mudar os seus hábitos ali, cozinhar outros alimentos para essas pessoas que estão no nosso entorno começar também a entrar nesse sistema e saber que dá para ter uma alimentação muito melhor sem ter esse sofrimento todo, toda essa cadeia que gera, né, de destruição e de sofrimento para esses seres, né, que não tem voz, né? Então é a gente que precisa dar voz a eles. Eu acho que nesse ponto o trabalho do santuário é fundamental. Eu acho que as pessoas que não entendem, talvez, que vale a pena nessa live aqui que fique claro que o trabalho do santuário ele está além da fronteira do santuário, né? Está além dos muros do santuário. Então, quando tem uma crise, como por exemplo em Brotas, do tipo, acho que ouvi falar búfalas e o Vitor já tinha se teletransportado para Brotas, né? Instantaneamente. Então, o trabalho do santuário, ele realmente transborda, e não só pela questão da ideia de veganismo, né, como uma solução possível para a gente começar a trabalhar essa realidade que tem que transformar e que tem que mudar, e não só para os 140 e poucos que estão no santuário, mas para todos que estão além do santuário também. Então, é um trabalho de conscientização e é um trabalho de resgate que não é só o resgate do Nandi também, né, é um resgate mais amplo. E para isso que a gente criou o Ashram. Então, eu não sei se vocês que estão aqui, quem é do Ashram, manda aí o seu Sou Ashram aí nos comentários para a gente poder ver vocês, né? Tomar consciência da sua presença aqui. Mas, se você quiser, entra aqui no link que está aqui na tela agora. Tem uns highlights, inclusive, lá no Instagram do Santuário, no SVR, né? santuariovaledarrainha.org.br/ashram. E no Ashram você pode ser uma discípula, né, ou um estudante do Mestre Nandi, por exemplo, e aprender sobre superação, né? Então, tudo que a gente fala aqui, né, nessas lives, todo o trabalho do santuário, ele é apoiado 100% por gente que nem a gente. Então, eu, por exemplo, sou apoiador do santuário e sou voluntário no santuário, né? Então, eu estou vendo vários Sou Ashram aqui subindo nos comentários e eu honro e agradeço muito a presença de vocês aqui agora. Porque o santuário se mantém, né? A gente está indo lá para Brotas fazer trabalho lá em Brotas e a grana que ajuda a galera a fazer isso, ela deriva, de certa maneira, do todo o apoio de vocês. Quer dizer, pessoas que estão aqui na live e que compram um selinho do Instagram e aí o Instagram ele reverte parte dessa grana para a galera do santuário. Pessoas que botaram comentários aqui dizendo já fiz um Pix para vocês e estão apoiando por meio de um Pix. Isso é uma maneira muito linda de você apoiar com uma doação. Agora, uma maneira de você apoiar constantemente é você entrar para o Ashram. Então, o Ashram é a comunidade do Santuário Vale da Rainha. Eu tenho a honra de ser guardião, né, dessa comunidade. E o que a gente faz é juntar uma série de pessoas que realmente querem assumir um compromisso de apoiar o santuário no longo prazo, né? E aí, no momento que você apoia o santuário no longo prazo, fazendo parte, né, dessa comunidade do Ashram, você apoia o Mestre Nandi, por exemplo, algum mestre bovino, e aí fica aqui o convite para que você dê esse passo e apoie mesmo um mestre bovino ou uma mestra bufalina, porque esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente precisa desse nível de apoio para os mestres bovinos e bufalinos, que são nessa crise que a gente está vendo agora das búfalas, por exemplo. Então, quando você apoia o Ashram, você está apoiando o santuário em todos os trabalhos do santuário. Então, 100% da grana que é doada, né? A gente paga lá os impostos, as taxas, sei lá, e aí o dinheiro ele vai para campo, né? Então, é uma série de voluntários que estão aqui trabalhando para poder manter o santuário como farol, digamos assim, mas também para eles poderem atuar lá nas búfalas de Brotas, para a gente poder continuar resgatando, como a Paty falou desde o início, né? Não é por causa da situação da crise de Brotas que param de surgir resgates e passagens e crises e mamadeiras de Mestre Nandi e tal. Então, eu faço o convite aqui para todo mundo entrar. Isso aí, inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, mas é uma mamadeira do mestre bovino desses. Olha que bonitinho. A gente fez uns stories, uns reels também, a gente dando de mamar para eles aí no santuário. Quando você entra para o Ashram, você faz parte desse movimento.
né? Eu, por exemplo, vivo viajando pelo mundo e eu não posso ter, né, cuidar de um gatinho ou cuidar de um cachorrinho em casa, mas eu posso apoiar o santuário e saber que, graças ao meu apoio, o santuário está apoiando e está cuidando de outros mestres animais. Então, eu sou discípulo de uma mestra bovina e de um mestre cavalinho. E cavalinho, né? O Pegasus é tudo menos um cavalinho, né? Ele é tipo um animal, tipo assim, gigante. Pô, é um Pegasus mesmo. É um Pegasus, É um exatamente. Pegasus mesmo. E a mestra Pachamama. Então eu sou discípulo do Pegasus e da mestra Pachamama. E é uma honra muito grande poder fazer parte desse movimento. Eu honro muito a presença de todo mundo que é ashram e que está aqui. E, Paty, eu devo voltar para São Paulo lá para abril. A gente podia marcar outra vivência, né? Poder, sim, e até é importante você falar isso também da vivência, Matheus, com a Carla também, esses dias com a Iris, a gente tem conversado muito aqui com outras pessoas também que fazem parte dessa equipe voluntária. Nesse momento, a gente não tem como agendar nenhuma vivência no santuário, nenhuma, tá tudo suspenso. Então, realmente, ou seja, para abril é uma data ótima, até porque já começa um período de seca. Também a temperatura não está do jeito que está agora, que agora está muito, muito quente, então eles também terminam um pouco indispostos, ou seja, que eles ficam letárgicos. É muito, muito calor do que está acontecendo agora aqui. Então, realmente será ótimo que a gente possa agendar. E é um outro benefício também para o ashram. As vivências do ashram, quem se torna aprendiz de um Muito boas. eu sempre comento que eu sempre tive um pouco de resistência nessa questão da gente falar do apadrinhamento, sempre comento disso. E o que, para mim, essa ideia que foi tão bacana que o Matheus desenvolveu como guardião da comunidade e com o apoio desse coletivo todo, é que a pessoa que se torna aprendiz, ela tem benefícios. Então, a vivência aqui é um desses benefícios, além de muito apoio para a transição ao veganismo. Se você já é vegano, do mesmo jeito você vai ter mais argumento, por exemplo, porque tem cursos da Alê, tem descontos no curso da Combicura, por exemplo, de queijos vegetais. Tem realmente, muito apoio porque a gente precisa para mudar, para olhar para esse mundo e não ignorar a dor dele, de alguma forma, colaborar para que essa dor diminua ou eventualmente até termine, que é o que todo mundo deseja aqui. Lá nesse link que está aqui embaixo, sbr.org.br/ashram, você consegue ver todos os detalhes, você consegue ver tudo que você recebe, inclusive, como gratidão do nosso lado por você apoiar esse movimento. Então tem uma série de cursos diferentes, tem curso do Vida Veda lá, por exemplo, e você ganha uma vivência por ano, né, no santuário. Você consegue ir. A gente fez uma vivência no mês passado, e foi mês passado ou 4 meses atrás, eu não sei porque... 6 meses atrás. Eu vou esclarecer assim, em linha de tempo foi há, sei lá, 2 ou 3 semanas. Em linha de acontecimento foi aproximadamente 5 anos. Século passado. Foi no século passado, total. E aí a gente fez uma vivência que foi para a galera do ashram e foi muito incrível, foi muito incrível. A gente fez palestra comigo, com a Aleluglio, deu uma voltinha no santuário também. A galera conseguiu ficar... Foi muito lindo porque eu estava sentado dando palestra e os mestres bezerrinhos no meio da galera. Então foi muito maneiro e eu espero que a gente consiga para abril fazer mais uma. Você que é ashram, você tem acesso a uma dessas por ano, mas mesmo que você já tenha usado a sua, você pode contribuir e também na próxima, não tem problema nenhum. Então assim, eu agradeço muito, fica aqui o meu convite para vocês entrarem e se você tiver o teu alcance, você realmente apoiar o Mestre Nandi, que é o nosso homenageado da nossa live de hoje e que ensina superação de uma maneira que eu acho que, se não te deixar numa posição mais humilde, eu não sei o que te deixa, né? Porque você vê um bezerrinho que não teve acesso ao leite materno, desenvolveu uma série de complicações físicas e fica pulando e fazendo graça, né? Tipo, isso explode a minha mente, porque a gente acorda de manhã e aí pula o café da manhã e já fica de mau humor. Eu pulei o café da manhã, não fala comigo de manhã que eu já tô de mau humor. Você fala, meu não amor, tomei café. Você tá com poliartrite? Tipo, você não sofreu cuidado, você não recebeu cuidado da sua mãe, entendeu? Você entendeu? Por isso que a gente fala que eles são mestres, entendeu? E eu não sei se vocês sabem, mas Nandi é o touro mitológico do Shiva, que é uma das maiores divindades do... Eu que sou muito devoto de Shiva, eu sou tipo a maior divindade do panteão, né? Tipo, uma das maiores divindades do panteão hinduísta. E ele anda num touro sagrado, né? E o touro sagrado de Shiva chama Nandi.
Então, quando esse nome, né, foi recebido pelo Nandi, é em alusão a esse touro mitológico que é veículo para Shiva, digamos assim. Sim. Então, é isso que o Nandi ele incorpora. E se isso fizer sentido para você, vale a pena, vai lá e apoia o Mestre Nandi. A gente precisa de apoiadores de mestres bovinos e bufalinos para poder avançar, né, com a missão do santuário. Exatamente, Matheus. Eu penso que se o Nandi fosse uma pessoa, ele estaria acamado hoje. Ele ia falar, eu não consigo levantar, eu sinto muitas dores, eu não tenho forças, né? E essa questão do bichinho de pelúcia não é porque é uma coisa fofinha, né? Ele foi dizendo pra gente que ele precisava de alguma... Porque ele deitava em cima de coxo, ele deitava em cima de tecido. Então ele queria andar e se locomover, mas uma maneira dele não se machucar, porque ele sabia da deficiência que ele tinha ali naquele momento, ele se apoiava nisso para ele poder deitar com mais tranquilidade, né? E aí a gente teve essa ideia dos bichinhos e foi isso que tudo aconteceu. Mas eu vejo que se ele fosse uma pessoa hoje, ele estaria acamado. Ele ia inventar um monte de coisa na mente dele que ia minar a força dele, né, para ele não conseguir se locomover, para ele não conseguir ter forças para levantar, ou até para ele ficar numa condição de vítima, né? Então, assim, que muitas vezes que a gente faz isso com a gente, né, para a gente ter, sei lá, algum benefício, alguma coisa, a gente se coloca numa condição de vítima, né, para ter alguma recompensa de alguma maneira. Mas ele não, a superação dele é essa. Todo dia ele vai vencendo os desafios dele, ele vai mostrando que ele consegue, que ele pode, que ele é forte, que ele já é um touro bravo, né? Que ele sai pulando, né? Então, assim, ele vai se superando na maneira dele. E isso ele vai ensinando, e é nessa troca que ele vai ensinando todo mundo que está à volta dele, porque quem convive com ele ali diariamente, você não vê ele reclamar de nada. Ele não geme, ele não reclama, ele aceita aquela condição, aceita as horas de mamadeira atrasada e ele vai fluindo. É assim que tá, é assim que para hoje é o que tem, então vamos lá. Ele faz isso com a gente. Maravilhoso. Vale a pena, ele é um exemplo mesmo de... Por isso que a gente chama ele de mestres, né? As pessoas que estão aqui de bobeira, que não sabem o exemplo que a Paty dá de chamar esses animais de mestres animais, porque realmente o aprendizado que você recebe de um mestre bezerro, sabe, é muito profundo, né? Cara, a ideia de superação para quando você está na sua vida e você consegue internalizar isso no seu coração e pensar, cara, a minha vida tá complicada, mas o Nandi, que é meu mestre, ele me inspira a superar as minhas dificuldades e os meus desafios. Então, para o pessoal que está perguntando, você precisa entrar aqui no svr.org.br/ashram. Eu vou pedir para Vi, eu sei que você está aqui na live, vamos fazer uns 3 stories e mandar para a Patrícia para ela botar os stories divulgando isso do Mestre Nandi, com o link para o ashram nos stories. Então, a gente bota o link nos stories depois e tem um highlight do ashram também. Se você entrar no perfil do Santuário Vale da Rainha, tem um highlightzinho Instituto Ashram, que lá tem o botãozinho se facilitar a sua vida também. Paty, eu acho que a gente pode encerrar. Então, eu dou de volta a palavra para você levar a gente para casa. Claro que sim. Matheus, quero comentar, Matheus e Carlinha, e todos que estão aqui ouvindo, essa demonstração que o Nandi deu nesse vídeo que eu postei na sexta-feira, que ele está saltitando, eu, com toda essa questão dessa intensidade que a gente já falou aqui na live, eu tenho ficado pouco tempo com eles. E aí, por providência divina, essa semana, teve um dia que a gente perdeu a conexão internet totalmente. Então, não consegui trabalhar e falei, eu vou aproveitar e rodar e ver como eles estão, né? E eu sentei aqui, que é uma sala de estar, que a gente brinca, aqui na frente, o Matheus conhece, a Carlinha, obviamente, também. Sentei aqui e fiquei. E quando ele me viu parado, ele veio, mas o que eu recebi no meu coração era a alegria dele de estar ali, sabe? De estar compartilhando aquele momento, de estar comigo. E eu fiquei muito emocionada, porque realmente ele me abraçou como é bom ter você por perto. E eles fazem isso com todo mundo, não é só comigo. Se vocês param do lado de qualquer pessoa, eles têm esse amor abundante. Eu costumo dizer que o mestre animal, eles conhecem o amor não porque eles querem ser amados, não porque eles são amados, até porque não necessariamente nesse mundo eles são de fato amados e cuidados, mas eles conhecem o amor porque eles amam, eles têm esse lugar de pureza, sabe, que eles amam. Isso também é um ensinamento, sabe, a gente conheceu o amor não por ser amado,
mas porque a gente é capaz de amar. E aí, nesse mesmo dia, eu saí, subi também, fui, as mestras búfalas estavam ali em cima, e eu subi, fiquei um pouco com elas, e elas também vieram bem para perto de mim e me acarinharam. Então, toda essa movimentação de acolhimento também é um ensinamento deles que eu queria deixar aqui para nós. A gente é muito rápido para não acolher, a gente é muito rápido para, inclusive, se isolar. E eles não se isolam, eles sempre conseguem fazer com convivência. E a convivência entre seres humanos está ficando bastante complicada. Então, se a gente conseguir abrir diálogo, se a gente conseguir acolher, se a gente conseguir perseverar, se a gente conseguir ser resiliente, talvez a gente consiga, através de convivência, fazer as coisas diferentes. E deixo aqui realmente como algo para a gente aprender. Enfim, eu agradeço, Matheus, pelo teu tempo. Eu fico pensando, nossa, o Matheus é super pontual, é super planejado, administrado. E aqui no santuário eu mal consigo planejar a live de domingo, de falar, eu vou entrar na hora. Daí hoje eu falei, não, hoje o Matheus não vai entrar. Hoje eu tenho certeza que é um não aprendizado. Para mim é sempre um grande aprendizado, Paty. Você me ensina muito todo dia. Eu não, santuário para todos nós, viu, Matheus? Nossa. E a Carlinha também, que está aqui nessa, inclusive eu tenho podido ir para Brotas e voltar, porque a Carlinha está ficando aqui, dormindo aqui, vivendo aqui. Então eu agradeço a Carlinha, também a família da Carlinha, né, da Iris também, enfim, mas pessoas que estão próximas ao santuário e que estão apoiando de maneiras diferentes. Então, como a Carla falou no começo, existe sempre uma forma de você apoiar. Aqui a gente está focando no Ashram, que é uma maneira, porque a gente precisa de recursos práticos para sustentar essa missão. Mas existe também algo, se não for isso, algo que você possa apoiar. E o que eu deixo para nós no final dessa live é apoie a mudança do mundo. Como isso fizer sentido para você. Mas apoie. Não se tranque num quarto, não desista, se supere, como o Mestre Nandi ensina para nós. A gente não pode viver nesse mundo e achar que a gente não tem participação na mudança dele. Matheus, gratidão. Carlinha, gratidão. Gratidão a todos que estão aqui. E a gente termina aqui pedindo calma e tranquilidade para todos os seres, para nós, que a gente viva com discernimento, com paz, com amor, com compaixão e a serviço. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Muita gratidão pelo tempo com vocês. Aqui o cantor. Eu adorei que você fez. Participa aqui. Estamos em coro, estamos em coro. Estamos em coro, exatamente. Muita gratidão, queridos. Um grande beijo e até breve. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até. Graças, gente. Obrigada.